Você já rezou hoje? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje a igreja celebra a festa de São Tomé Apóstolo. Está em João, capítulo 20, versículo 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem terem me visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, fiz a leitura aqui pelo celular porque eu estou em viagem e trouxe apenas o livro de São Mateus, por São Tomás de Aquino, as explicações e as meditações diárias de Santo Afonso Maria de Ligório. Como hoje é festa, não segue a sequência de São Mateus e está no livro de João, mas não tem problema. Então você vê como é a nossa dificuldade aqui na Terra, né? São Tomé, ele esteve durante a vida missionária de Jesus, participou com ele, ele viu os 36 milagres relatados na Bíblia, 7 exorcismos, 9 prodígios, que é caminhar sobre as águas, multiplicações dos pães e assim por diante. Então, quanta coisa Tomé viu, e Jesus já anunciava: o Filho do Homem viria, ia sofrer muito e depois morreria. Já deu todo o script do que iria acontecer, e mesmo assim ele não acreditou. É difícil a nossa caminhada aqui, porque a gente acaba não crendo. E não crendo, a gente não obedece os mandamentos, não se utiliza dos sacramentos deixados por Jesus para a gente perseverar na fé, nos afastar dos pecados, de tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, nos tira da graça. Então, aí Jesus pede a Tomé: Tomé, seja fiel. Então, Jesus, ele está pedindo também a nós essa fidelidade e que não sejamos incrédulos como Tomé. Então, isso que para Tomé era muito mais fácil, porque Tomé viu tudo, nós não. Então, mas ele dá essa promessa a nós: bem-aventurados somos nós, né? Que acreditamos e não vemos. Então, eu e você que acredita e não viu Jesus, que eu sei da presença de Jesus, sei da presença de Deus. E essa é a fé, acreditar sem ter visto. A gente só consegue ter essa fé, essa firmeza a partir do momento que a gente começa a entender, procurar buscar, procurar ler, do mesmo jeito que a gente faz na nossa vida terrena, desde a infância. Começa no colégio, depois faculdade e assim por diante, ou senão quem não fez essa trajetória, mas quando procurou a entender algum assunto, foi lá e leu, ou aprendeu de ofício, como você aprende por uma explicação do padre, de um irmão, através de uma pregação, e assim você vai entendendo e começa a praticar de fato aquilo que Deus nos pede, que vai nos dar a força necessária nessa caminhada. É o que medita hoje Santo Afonso de Ligório.
são os sacramentos e principalmente a Eucaristia. A Eucaristia é um sacramento que Jesus nos deixou específico para a nossa salvação. Então, o próprio Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias e foi através da Eucaristia que ele deixou essa graça a nós. Então, ele, em corpo, sangue, alma e divindade, está através da Eucaristia. Então, que a gente possa beber dessa graça. Várias igrejas têm a graça de ter a missa diária, então para você ir lá, ouvir a palavra, ouvir a meditação através do padre e, o mais importante, participar do sacrifício incruento de Jesus e se alimentar a nossa alma. Do mesmo jeito que a gente alimenta o nosso corpo, nós precisamos alimentar a nossa alma. Ninguém alimenta o corpo através das redes sociais, através da televisão. A gente vai lá, precisa um bom prato de comida, uma boa bebida e alimentar o nosso corpo. Da mesma forma a alma. Então, Jesus deixou para nós tudo isso. E ainda ele deu a promessa de que, lá em São João também, capítulo 6, versículo 55, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender, nos fortalecer, ter essa graça de seguir o caminho. A nossa vida começa a ter sentido quando a gente tira o pecado e acrescenta as virtudes. Então a vida virtuosa, ela começa a fazer sentido, ela começa a caminhar na presença de Deus e dentro da caridade, ajudando o próximo, ajudando quem mais precisa com a palavra, de forma clara a chegar no caminho que Deus nos trouxe. Por isso Jesus escondido no sacramento se chama Pão Celeste. Ele vai nos dizer que eu sou o pão vivo que desci do céu. E Santo Afonso vai nos dizer a seguinte forma: Jesus disse: se a alma se alimentar devidamente com o pão eucarístico, viverá eternamente e nunca mais estará sujeita à morte espiritual, que consiste na perda da graça. Aí lá em João capítulo 6, versículo 50, vai nos dizer o seguinte: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. O Concílio de Trento nos diz que a Eucaristia é a medicina que nos livra dos pecados veniais e nos preserva dos mortais. E vai acrescentar: quanto mais alguém se sente doente, tanto mais precisa de médico. Então, quando Santo Afonso nos diz aqui para nos aproximar devidamente da Eucaristia, ele nos diz sobre o estado de graça. Então, há quanto tempo você nos confessa? Faça um exame de consciência em cima, principalmente dos 10 mandamentos. Medita a cada um, reza antes, pede para que o Espírito Santo revele o que precisa ser denunciado. E a parte do sacramento da reconciliação, ele precisa de muita coragem, precisa dessas virtudes, né? De você simplesmente se despir de toda a vaidade, ter a humildade de reconhecer que aquela pessoa que está ali na tua frente, Deus, ele deu autoridade a esta pessoa, ao padre, começou lá em Pedro, passou para os papas, né, que hoje é o Papa Leão XIV, que ele passa aos bispos e o bispo passa ao padre. Então essa pessoa, ela tem autoridade vindo de Cristo, que quando lá em Pentecoste, lá quando ele soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, ele disse: os pecados que você perdoar serão perdoados, os que você não perdoar não serão perdoados. Então, tenha a humildade de fazer uma boa confissão, tirar tudo aquilo que te afasta da presença de Deus e aí sim, fazer uma boa comunhão sacramental, receber Jesus vivo no nosso corpo, que agora é o templo do Espírito Santo. Mas é claro que tudo isso precisa de uma preparação. Ninguém recebe Jesus numa casa desarrumada. Imagine, você vai receber uma visita na sua casa, vai receber com a casa bagunçada? Ninguém quer isso, né?
Então, principalmente receber Jesus, que é o Rei, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, a nossa casa, que é o nosso corpo, ela precisa estar da melhor forma. E a melhor forma de organizarmos a nossa casa é através da oração, através da meditação, através dos sacramentos da reconciliação. Faça uma boa reconciliação com Deus, né? Entregue tudo para Deus, não fique carregando mágoas, carregando tudo que não presta, que não é bom. E a nossa grande missão que Deus nos deu, quando Ele falou sobre os mandamentos, é amar o próximo como eu vos amei. Então, Jesus pede para a gente amar o nosso próximo como Ele amou. Então, olha a dificuldade, mas Deus dá essa graça, né? Então, que façamos isso todos os dias e com certeza isso só vai acrescentar a nossa vida, a nossa alma e melhor passarmos aqui nessa vida temporal. Temos a graça de estar todos os dias com Jesus e principalmente através dos sacramentos, através da Eucaristia, tendo Jesus vivo conosco todos os dias. E Deus continue abençoando a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.